A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas jovens, que tem como título Autenticidade e Sabedoria. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando a verdadeira religião, o convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na lição de número 7, autenticidade e sabedoria. Pois bem, meus amados irmãos, nesta lição nós vamos focar, como os irmãos já sabem, de praxe, continuações ao livro de Tiago, e hoje especificamente o capítulo 3, dos versículos 13 ao 18, vai falar justamente sobre a sabedoria. Então, esse texto que nós vamos estudar, esse texto de Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 a 18, ele vai justamente nos oferecer uma visão profunda, uma visão prática da sabedoria cristã. E ele vai contrastar essa sabedoria com a sabedoria terrena. Ou seja, vai ter esse contraste. Vai mostrar o que é sabedoria do alto, aquela que vem de Deus, e a sabedoria terrena, mostrando justamente as características da verdadeira sabedoria e os efeitos transformador na vida do crente. Então, esta lição estaremos focando justamente este tema. O primeiro ponto da lição, o autor vai falar sobre a sabedoria autêntica, demonstrada mediante as obras. A definição de sabedoria autêntica, conforme é apresentada por Tiago, desafia o entendimento comum, que muitas vezes associa, o conhecimento comum muitas vezes associa a sabedoria apenas ao conhecimento acadêmico, ao conhecimento intelectual. Não, mas Tiago não está falando da sabedoria com aparato de ser conhecedor acadêmico ou intelectual, não, mas em vez disso, Tiago ele está enfatizando que a verdadeira sabedoria ela se manifesta em boas obras, em boas ações, ou seja, com um comportamento digno. E isso é evidenciado justamente pela mansidão e pela humildade. Então, Tiago, capítulo 3, versículo 13, assim fala: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, Tiago aqui está nos mostrando que a sabedoria autêntica ela é evidenciada mediante as boas ações. E o autor, no livro de apoio, ele até enfatiza isso, mostrando que a sabedoria e a inteligência no livro de Tiago são praticamente sinônimos, nesse texto que nós estamos estudando, que se refere justamente à capacidade de viver bem. Então, em outras palavras, viver a vida de forma a demonstrar justamente a maturidade. Então, Tiago está justamente nos conclamando e nos chamando para que nós saibamos viver bem nas diversas situações que venham a provar cada um de nós com conhecimento. Por quê? Porque muitas pessoas com conhecimento não são necessariamente sábias. Mas o livro de Tiago nos chama a ter conhecimento e a usar desse conhecimento com sabedoria. Então, isso que eu tenho que compreender e entender. E Tiago nos orienta que se existir entre nós alguém sábio e entendido, essa pessoa deve demonstrar essa sabedoria por intermédio de sua vida. O tópico 2, subtópico 2, eu vou falar sobre a sabedoria terrena. Neste ponto que ele vai enfatizar justamente a sabedoria terrena, ele vai mostrar que
essa sabedoria, ela é cheia de inveja amarga, sentimento faccioso. Essa sabedoria o Tiago chama de terrena, animal e diabólica. Então essa sabedoria terrena, ela é egoísta. É uma sabedoria que leva à desordem. É uma sabedoria que leva à maldade. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 14, versículo 33, ele fala que Deus não é Deus de confusão. E Tiago vem reforçando esse conceito ao destacar que onde há invejas, onde há disputas, onde há sentimentos de divisão, perturbação, não é Deus que está agindo, mas poderes satânicos. E ao nominar tais comportamentos, Tiago chama de diabólicos. Isto é, essas coisas procedem de Satanás e assemelhando-se a espírito de demônio. Então, eu tenho que entender e compreender que Tiago aqui está falando de uma sabedoria que não vem de Deus, uma sabedoria que não é proveniente de Deus. E em contraste a isso, ele vai falar justamente no último subponto, origem da sabedoria divina. Neste ponto aqui, ele vai justamente retomar a ideia que ele já havia recomendado lá no versículo 13. E aqui ele vai mostrar que a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria, ele faz o contraste, tem uma sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria que não vem do alto, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. E ele no versículo 17, ele vai falar que essa sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, a origem da sabedoria divina é a que vem do alto. Ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então essa sabedoria tem origem em Deus e reflete seu caráter santo e amoroso. E claramente, né, podemos fazer uma relação entre a sabedoria que vem do alto com o fruto do Espírito que Paulo apresenta aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 22 e 23. E Tiago aqui está enumerando justamente algumas dessas características da sabedoria que vem do alto, e a pureza está em primeiro lugar. E por quê? Provavelmente pelo fato de que vem de Deus. Vem de Deus, que é santo, puro. Então a sabedoria que vem de Deus, ela não é misturada com o mal, não. Ela é pura. Ela é pura. E a sabedoria de Deus, ela produz paz dentro do ser humano. E como consequência disso, desenvolve relacionamentos pacíficos com o próximo, visto que tem como característica amável consideração pelas necessidades dos outros. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre frutos da sabedoria autêntica, paz e justiça. Tiago 3,18 fala que, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Ora, ao contrário da sabedoria do mundo, a sabedoria divina, ela promove paz e resulta em justiça. Ela promove paz e resulta isso em justiça. Crentes que seguem essa sabedoria criam ambientes de harmonia e justiça. E existe uma clara ligação de ideias aqui, se os irmãos perceber, com Mateus capítulo 5, versículo 9, em que Jesus fala que os pacificadores são chamados de filhos de Deus. E qual a tarefa do que promovem a paz? Podemos dizer que são os que procuram unir pessoas que estão em conflitos para que alcancem harmonia e paz. Que alcancem harmonia e paz. Então, Tiago, quando aqui está nos levando a este entendimento, ele está fazendo justamente esse contraste sobre a sabedoria do céu com a do mundo.
Entendemos que não é possível produzir justiça em um clima de amargura, em um clima de egoísmo, pois a justiça ela só cresce onde existe paz. Então a justiça nesse contexto não é apenas ausência de conflito, não é isso apenas, mas é a presença ativa de relações justas e equitativas. Essa justiça ela cresce justamente em clima de paz, porque é nesse ambiente que a verdadeira sabedoria ela se manifesta e opera. Então isso eu tenho que entender. O subtópico 2 vai falar sobre amor e bondade, porque a sabedoria celestial, ela não é apenas teórica, ela é prática, como nós falamos até já no primeiro ponto. Ela é visível por meio de atos de bondade. Jesus ensinou que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. A sabedoria de Deus, ela nos impulsiona a ajudar os necessitados, a perdoar os que nos ofenderam e ser um canal de bênçãos para os outros. Esses bons frutos são evidências do Espírito Santo operando em nossas vidas. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, afirma que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa sabedoria do alto, minha irmã, ela nos leva a amar desinteressadamente, seguindo justamente o exemplo que foi deixado por Cristo. Em um ambiente de amor e bondade, a justiça pode prosperar, porque as relações elas são construídas sobre o respeito mútuo e a consideração pelos outros. Então isso tem que ficar claro. O terceiro subponto deste tópico fala sobre sinceridade e imparcialidade. Porque a sabedoria autêntica ela é sem parcialidade, sem hipocrisia. Tiago 3,17. Isso significa que ela não é tendenciosa ou hipócrita, mas sim, ela é honesta, ela é justa em todas as circunstâncias. E o que é ser imparcial? É justamente tratar todos com justiça, independente se a pessoa ela tem status, se a pessoa tem riqueza ou não, se tem uma posição social ou não. Tiago adverte contra a parcialidade, justamente como nós vimos e já estudamos alguma coisa no capítulo 2, no versículo 9, que ele fala: se fazeis acepções de pessoa, cometeis pecado. Então a sabedoria que vem do alto, ela rejeita favoritismo, discriminações, porque ela promove um tratamento justo e igualitário para todos. Então a sinceridade ou pureza do coração é uma qualidade que reflete justamente a integridade. Jesus valorizou a sinceridade. Ele falou, Mateus 5, versículo 8: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A sabedoria divina nos chama a viver sem duplicidade, a sermos autênticos em nossas palavras e ações, porque a sinceridade ela constrói confiança, ela fortalece as relações, pois as pessoas sabem que pode contar com a nossa honestidade e com a nossa transparência. O terceiro e último tópico da lição, eu vou falar sobre humildade e sabedoria do alto, reconhecimento da fragilidade humana. Neste ponto, o autor vai frisar que a sabedoria divina ela nos faz reconhecer nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Em vez de promover a arrogância, elas nos levam à humildade, reconhecendo que todo conhecimento e que toda habilidade vem de Deus. E como criaturas que nós somos, finitas, falíveis,
somos suscetíveis ao erro e à limitação. Mas em contraste à nossa fragilidade, à nossa condição finita e falível, nós temos um Deus. E a Bíblia nos mostra que Deus ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele é perfeito. E essa compreensão nos leva justamente a uma postura de humildade, a uma postura de reverência, porque a Bíblia fala que todos nós pecamos e somos carentes da glória de Deus. Então é por meio dessa postura que nós reconhecemos nossa necessidade constante da graça e da misericórdia de Deus. Então isso tem que ficar claro na nossa vida. Além disso, né, a sabedoria do alto, ela nos faz perceber que nossas realizações são dádivas de Deus. Tiago nos lembra que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. E ao reconhecer isso, nossa postura deve ser de gratidão, deve ser de dependência contínua de Deus, evitando justamente a soberba que frequentemente acompanha o conhecimento humano. O segundo ponto deste tópico vai falar sobre a aceitação dos limites pessoais. Neste ponto aqui, o autor vai nos mostrar justamente o que Tiago, no capítulo 3, versículo 13, fala de mansidão de sabedoria, sugerindo justamente que a verdadeira sabedoria ela nos ensina a aceitar nossos limites e a viver de maneira modesta. E isso nos ajuda a evitar a arrogância e a viver a vida com uma perspectiva justamente equilibrada. A mansidão de sabedoria é uma característica essencial da sabedoria divina, implicando justamente uma atitude de humildade e moderação. Por isso Jesus falou em Mateus 11, versículo 29, que aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração. E essa mansidão reflete uma aceitação serena justamente dos nossos próprios limites e uma disposição justamente para servir aos outros sem buscar reconhecimento, sem buscar a glória pessoal, porque quando aceitamos nossos limites, nós estamos justamente reconhecendo que não podemos fazer tudo, nem saber tudo. Provérbios 3, versículo 5 e 6 nos aconselha justamente a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiamos em nosso próprio entendimento. Então, depender de Deus nos livra da arrogância, nos conduz a uma vida equilibrada, na qual buscamos sabedoria e na qual buscamos orientação divina em nossas ações. O último ponto da lição, o autor vai falar sobre dependência de Deus. A sabedoria do alto ela nos orienta a depender de Deus em todas as áreas da vida. A dependência de Deus é uma característica central da sabedoria celestial. Em Tiago 1, versículo 5, nós somos encorajados a pedir sabedoria a Deus. E a Bíblia fala que ele dá liberalmente, sem repreensão. Então, reconhecer nossa necessidade de orientação divina nos mantém humildes e abertos ao ensino do Espírito Santo. E essa verdadeira sabedoria, ela se manifesta em um relacionamento íntimo e um relacionamento contínuo com Deus. Por isso, João, no capítulo 15, versículo 5, mostra ali que é enfatizada a importância de permanecer em Cristo, como o próprio Cristo falou, pois sem Ele, nada nós podemos fazer. Então, a sabedoria que vem desse relacionamento profundo com Deus, ela nos capacita a tomar decisões justas, a agir com integridade e a viver de forma que Deus venha a ser glorificado. Então, assim, que nós possamos vir a praticar humildade, reconhecendo diariamente a nossa necessidade de Deus. E isso pode ser feito por meio de orações de gratidões, pedidos de sabedoria e orientação. E para eu ter isso, eu tenho que cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Por meio da leitura regular da Bíblia, jejuns, orações,
Permita que sua vida e decisões sejam guiadas pela sabedoria divina, mantendo-se humilde e aberto à direção do Espírito Santo. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição de número 7, autenticidade e sabedoria. Nesta lição, nós fizemos justamente explicando o contraste entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é da terra. Nós também enfatizamos que a sabedoria ela é manifestada nas obras e justamente as consequências que a boa sabedoria nos oferece. Humildade, oferece bondade, gratidão e tantas outras coisas que promove como paz e justiça. Que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.